Eu nunca trabalhei para uma empresa. Bem, eu trabalhei na Nightingale Conant por 5 anos. Mas, tentando superar isso, eu não sou tão inteligente. Agora, você vai encontrar pessoas que são absolutamente brilhantes. Eu quero dizer, elas poderiam entender você através de uma parede de tijolos. Eu não sou um desses caras. E se você me der uma régua de cálculo ou algo assim, eu estou perdido. Mas isso aqui eu comecei a entender. E eu quero que você entenda também. Agora, assista isso aqui com muito cuidado. Esse homem, falei com você ontem sobre ele. Leland Val van der Waal. Eu quero homenagear esse homem. Ele se foi. Deus o abençoe. Eu sinto muita falta dele. Ele e eu éramos parceiros de negócios. Fizemos seminários juntos. Tínhamos tanta sintonia. Nós dois estávamos operando com a mesma informação. Ele poderia parar de falar e eu começava. Eu pararia e ele começaria. Eu quero dizer, estávamos realmente conectados um ao outro. Agora, ele me ensinou algo que eu mencionei ontem aqui e quero elaborar no dia de hoje. Use essas faculdades mentais para criar o mundo que você deseja e nunca se contente com algo que você não quer. Bom, você as tem. Essas faculdades são o que separam você do resto do reino animal. Agora pense nisso. Eu quero que você pense sobre isso. Você é a forma de vida mais elevada no planeta. Nenhuma outra forma de vida tem o que você tem. Você tem essas faculdades superiores. Você tem percepção. Se você está tendo um problema com a situação, você só tem que mudar a sua percepção. Olhe para ela de forma diferente. Quando você começa a olhar para o problema de um ponto de vista diferente, tudo muda. Agora, o Nightingale ensinou uma ideia quando eu estava trabalhando com eles sobre percepção que era muito importante. Ele disse, se você tem um problema, e ele disse que você não parece ser capaz de resolver, escreva o problema em um pedaço de papel e coloque-o no centro de uma mesa de jantar, ou no centro da sua mesa de escritório. E então, aqui eu tenho um problema escrito, eu posso colocá-lo bem no meio do centro da minha mesa. Ele disse, sente-se e olhe para ele. Ele disse, as palavras que você escreve, Bob, nada mais são do que símbolos para criar uma imagem em sua mente. É isso que escrever no papel faz. Então vá se sentar do outro lado da mesa e olhar desse ponto de vista. Agora, eu poderia ir para o outro lado da mesa e dizer como o Nightingale olharia para isso. E então, eu poderia ir para o lado oposto da mesa e eu vou lá e sento e olho para isso e diria, como Edison olharia para isso? Ele diria, bem, você não poderia fazer isso? Sim, você pode fazer o que quiser, você é livre. Agora, se não obtiver a resposta daí, vá para o outro lado da mesa. Olhe para isso e olhe para isso e diga, como Henry Ford olharia para essa situação? Se você continuar fazendo isso, notando qual é a percepção do problema que você tem, eu garanto que você começará a encontrar a solução. Isso é o que a percepção faz. Se houver algo que você não gosta em uma situação, mude a sua percepção sobre ela. E quando você fizer isso, a situação mudará. Olhe para isso por um momento. Vamos daí para a imaginação. Napoleão Hill, ele disse em Pense em Riqueza, no livro, ele disse, a imaginação é a força mais poderosa, mais maravilhosa, inconcebivelmente poderosa que você já conheceu. A sua imaginação o levará a qualquer lugar que você quiser ir. A sua imaginação o levará para o outro lado do mundo, mas nós o levaremos para uma vida totalmente nova. E você tem uma. A maioria das pessoas está usando a sua imaginação contra elas. Estão imaginando que tudo vai piorar. Comece a imaginar que tudo vai melhorar. Tenho um adesivo no meu carro. Espere. Espere o que você quer. Espere que a situação mude. Agora, voltaremos à imaginação um pouco mais tarde. Então, você tem a vontade. Se lembra que eu citei aqui o Dr. Wernher von Braun quando o Dr. John Kennedy perguntou a ele o que seria necessário para construir um foguete que levaria uma pessoa à Lua?
Em 10 segundos ele respondeu a vontade de fazer isso. Veja, Van Braun sabia que não importa o que você pensasse, você é capaz de fazer isso. Somos a forma mais elevada da criação de Deus. Estamos trabalhando com a energia, tudo é energia. Ele disse, a vontade de fazer isso. Veja, a vontade é a faculdade mental que lhe dá a capacidade de manter uma ideia na tela da sua mente, excluindo todo o resto. Observe os grandes jogadores de golfe. Eu estou falando dos realmente bons. Eles têm uma vontade muito evoluída. Eles têm a capacidade de se fixar em uma ideia e nada pode perturbá-la. Agora eu vou te dizer como você pode desenvolver a sua vontade. Se você acender uma vela, coloque-a em frente aonde está a sua cadeira favorita. E de vez em quando você se sentar na cadeira, acenda a vela e sente-se na cadeira totalmente relaxado. Fixe na chama. Concentre-se naquela chama. Veja quanto tempo você consegue ficar focado na chama. Provavelmente serão 2 ou 3 segundos. Mais que isso, quebraria um recorde familiar. Mas se você continuar praticando isso, a sua mente irá devagar. Não se sinta mal. Traga-a de volta. Você está desenvolvendo a vontade, que lhe dá a capacidade de se concentrar. Você sabe o que acontece quando faz isso? Você cria poder. Veja, há energia fluindo para e através de você. E quando você se concentra, você está dando poder para essa energia. Vamos olhar desta maneira. Vamos supor que eu estou em um quarto escuro. Estou em um quarto escuro. Há uma placa na parede em minha frente, mas eu não consigo ver. Agora, vamos supor que eu acendo uma vela. Agora tem luz na sala. Eu posso ver a placa, mas eu não consigo lê-la. Por quê? Porque não há luz o suficiente. Vamos supor que eu pegue a mesma quantidade de luz da vela e coloco-a em algum tipo de situação focada. Uma lanterna. E eu pego essa lanterna e foco no que está escrito. Eu poderia ler cada palavra. Agora, o que eu fiz? Eu organizei toda aquela energia focando-a. E é isso que a vontade faz por você. Ela traz toda a sua energia para focar em algo. Agora vamos para a próxima, a sua memória. Você sabia que não existe memória ruim? Todo mundo tem uma memória perfeita. Eu já tive várias ocasiões. Harry Lorraine tem a memória mais bem treinada do mundo. Trabalhei com ele uma vez em Toronto. Ele memorizou a Time Magazine voando de Nova York para Toronto. Muitos demonstraram usando a revista em Toronto. Foi fenomenal isso. Ele tinha um parceiro, Jerry Lucas. Ele foi um famoso jogador de basquete. Mas, de qualquer maneira, ele, por um tempo, deu seminários em São Francisco ensinando pessoas a memorizar a Bíblia. Tivemos um homem que veio para um seminário que estamos fazendo aqui em Toronto, um dos seminários do Matrix. E então, ele era um psiquiatra da Arábia Saudita. E ele estava ensinando as pessoas a memorizar o Alcorão. Agora imagine memorizar o Alcorão, memorizar a Bíblia. Bem, você tem uma memória perfeita, só que ela precisa ser desenvolvida. Cada uma dessas faculdades é perfeita. Só precisam ser desenvolvidas. Então você tem outra. Você tem a intuição. Bem, eu tenho trabalhado há anos desenvolvendo a minha intuição. Eu estou ficando muito bom nisso, mas sei que posso melhorar. Agora, o que é intuição? Intuição é uma faculdade mental que permite captar vibrações e depois traduzi-las em sua mente. Em outras palavras, você pode captar o que a outra pessoa está pensando e traduzir isso em sua mente. Você pode captar a energia da outra pessoa. Se ela mudar a sua energia interior, você sentirá. Isso é muito, muito poderoso. Você se comunica através de medidas intuitivas. Bem, veja, nós levamos o nosso telefone aonde formos e podemos nos comunicar. Como eu mencionei anteriormente, para Kota Kinabalu, na Malásia, de Albany, em Nova York. Você poderia fazer isso sem o telefone, você poderia fazer isso com a sua mente intuitiva. E você está fazendo isso. De vez em quando você sente que deveria ligar para alguém. E enquanto você pensa nisso, o telefone toca. A pessoa está na linha. Veja, ela estava pensando em ligar para você, você captou aquele pensamento. Você foi agir e ela agiu primeiro. Essa é a sua intuição, você tem a capacidade de desenvolver isso. E por último, mas não menos importante, nós temos a razão. A razão nos dá a capacidade de pensar. Pensar é a função mais elevada que você e eu somos capazes de fazer. Agora, infelizmente,
Durante todo o tempo na escola, nada disso é abordado. O que nos disseram? Bem, olha para isso, ouça o que eu estou falando com você. E são apenas os nossos fatores sensoriais. Você sabia que os seus amiguinhos que correm sobre 4 patas podem ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar? Mas eles não têm todas essas outras faculdades superiores. Acho que você quer começar a desenvolver isso, não é? Fique comigo aqui, porque conforme você começa a desenvolver essas coisas, tudo muda. Veja, é tudo sobre a mente. E falamos sobre isso ontem. Falaremos sobre isso novamente. É a sua mente maravilhosa, você tem uma. Agora você pode estar olhando para os seus resultados hoje. Você estará dizendo, bem, eu realmente nunca fiz nada. Mas você pode. Comece agora. Apenas comece agora. Não pense que não consegue. Entender as leis que regem a mente é essencial se você quiser se harmonizar com a frequência do dinheiro. É a sua mente que você vai usar. Você não vai fazer isso com o braço ou com a sua perna. Não importa o quão forte você seja fisicamente, você está fazendo isso mentalmente. E você pode fazer um trabalho muito, muito bom. Eu mencionei ontem que todos os professores que tive, todos eles me ajudaram a focar na minha mentalidade. Eu tenho uma mentalidade muito forte. Isso me deu uma vida que a maioria das pessoas apenas sonham em viver. Foi isso que a minha mentalidade fez. A mentalidade fará o mesmo por você. Fará exatamente o mesmo para você. O segredo é a sua mentalidade. Vamos colocar isso na tela mais uma vez e vamos observar. Agora, aqui estou eu. Comecei sem educação formal, sem experiência em negócios. Sem dinheiro. Eu estava ganhando 4.000 e eu devia 6. Em menos de 5 anos, eu fui de um negócio de limpeza de escritório. Bem, por que eu fiz isso? Eu só queria ganhar algum dinheiro. Não sabia fazer mais nada. Então eu peguei um balde, um esfregão e fui trabalhar. E um cara disse, você deveria trabalhar por conta própria. E foi isso que eu fiz. Eu consegui um contrato de $15 por mês. Eu lavava o chão 2 vezes por mês. E depois eu consegui outro por 65 por mês. E então começaram a aparecer outros. Dentro de alguns meses daquele ano, eu estava com $12.500 por mês em contratos que eu estava ganhando. Se você anualizar, são 175 mil por ano. Em menos de 5 anos, eu tinha escritórios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta e Londres, Inglaterra. E minha renda aumentou para mais de $1 milhão por ano. Isso não acontece por acaso. Acontece por design. Vamos colocar na tela cheia novamente aqui. Essa é a mentalidade. Eu tinha uma mentalidade e eles me fizeram escrever o que eu queria em um cartão. A sua mentalidade, esse é o seu objetivo. A mentalidade fará o mesmo por você, como fez para mim. Me deu uma vida que a maioria das pessoas apenas sonha em viver. O segredo é a mentalidade. Então vamos ficar aqui comigo por um momento. Fique aqui. Não é quem você é que o impede. É quem você pensa que não é. As pessoas não acreditam que tem o poder que tem. Isso é bastante triste. É aqui que você define o seu objetivo. E é aí que entra a sua mentalidade. Porque o seu objetivo é a mentalidade. Você obtém a imagem do que deseja em sua mente. Eu tenho uma imagem na minha mente agora. Eu estou preso ao mesmo objetivo que um de nossos executivos sênior. Ele e eu temos o mesmo objetivo. Estamos presos a isso. Isso lhe dá mais poder. Bem, estamos limitados apenas pela fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Então vamos dar asas à nossa imaginação, e então isso é foco. Vamos realmente nos concentrar agora. Vou repassar algumas coisas e depois entrarei em vibração com você. Quando você fala sobre metas, é aqui que a maioria das pessoas opera. Elas operam com o objetivo do tipo A. O objetivo do tipo A é algo que você já sabe como fazer. E as pessoas estão fazendo isso. É apenas uma repetição de desempenho. Elas fazem a mesma coisa repetidamente. Lembro-me de ter conversado com um colega uma vez que disse que iria comprar um carro novo. E eu disse, bem, isso é muito bom. E disse, que tipo de carro você tem agora? E ele disse, eu tenho um Ford ou algo assim. E eu disse, há quanto tempo você o tem? E ele tem cerca de 4 anos, ele disse. E eu disse, há quantos anos ele tem 4 anos? Então eu disse, o que você está me dizendo? Você comprou um Ford novo há 4 anos? E ele disse, sim. E eu disse, bem, veja.
Você já soube como fazer isso há 4 anos. Isso não é mais um objetivo. Você poderia usá-lo, você poderia entrar num carro novo, você pode fazer isso, você pode obter um novo modelo, mas você é capaz de fazer muito melhor. Então ele começou a subir o sarrafo. Então ele começou a planejar e a pensar no que podia fazer. Você pensa, bem, se eu fizesse isso e fizesse aquilo e fizesse isso, então poderia fazer isso. Você está fazendo algo que você já sabe fazer de novo, porque você está plantado em sua mente. Onde você quer ir agora? Você quer subir aqui, você quer ir para o que eu quero. É aí que entra a fantasia, e é por isso que a derrubamos. Isso é apenas algo que você não quer derrubar. Isso é algo que você quer que a sua mente faça funcionar. Coloque a sua imaginação em movimento e veja o que você quer, mas a maioria das pessoas não faz isso. Elas vêm daqui de baixo, do que sabem como fazer, para o que elas acham que podem fazer. Nada está funcionando direito. Elas voltam para cá, depois voltam lá para cima, depois voltam aqui para baixo, e é aí que ficam estagnadas. Elas passam por uma vida assim, isso é tão triste, mas é assim que funciona. Eu quero que você preste muita atenção a isso. Lembra-se do que dissemos, uma meta do tipo A. As pessoas estão fazendo o que já sabem fazer. Isso é um desperdício de energia. É um desperdício absoluto de energia. Então, temos a meta do tipo B. E a meta do tipo B é fazer o que você acha que pode fazer. Bem, isso não vai funcionar. O que você tem que fazer é se esticar. Você vai realmente se esticar. Coloque em tela cheia para mim, por favor. Aqui. Olha aqui. Você tem um estiramento. Você realmente precisa colocar a sua mente em movimento. É aqui que você coloca a sua imaginação em alta velocidade. E chegar lá é do tipo C. Uma meta do tipo C é o que você realmente quer fazer. É para onde você deve ir. Você não sabe como, mas você sabe que vai. Agora, esse é o tipo de atitude que lhe dará tudo o que você quiser. Me deu uma renda, me deu milhões de dólares por ano. Eu tenho 87 anos e ainda estou forte. Sim, estou forte. A idade não tem nada a ver com isso, é a nossa atitude. Se você tiver a atitude certa, baby, eu vou te dizer, você pode fazer o que quiser. Fique conosco. Olhe isso. Isso é muito lindo, eu amo isso aqui. E quando você olha, você realmente pensa sobre isso. Aqui está Albert Einstein. Ele disse, coloque em tela cheia, por favor, é importante isso. Aqui, tudo é energia, e isso é tudo que há. Corresponda à frequência da realidade que você deseja, e você não pode evitar de obter essa realidade. Não pode ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Observe. Ele disse, corresponda à frequência da realidade que você deseja. E você não pode evitar de obter essa realidade. Agora ouça-me, escute aqui. O que estamos dizendo? Sabemos que tudo está aqui. Nada foi criado ou destruído. Tudo é energia. O que nós precisamos fazer é entrar nessa frequência. Temos que corresponder à frequência. O que queremos dizer com isso? Isso significa que você precisa vibrar. Você faz isso na mesma frequência do bem que deseja. Você literalmente se apaixona pela ideia do que você quer. Se você mantiver essa ideia em sua mente, você começará a se mover em direção a ela e ela começará a se mover em direção a você. Lembro-me de Earl Nightingale dizer uma vez, quando você estabelece uma meta e começa a se mover em direção a ela, ela vai começar a se mover em sua direção. E eu pensei, como diabos isso poderia acontecer? Isso acontece porque você está na mesma frequência. Tudo nessa frequência entrará em sua vida. Se eu pudesse sentar e expor algo e mostrar a você... Tem uma mulher, Joanne Possavi, ela mora no oeste do Canadá. E ela queria colocar tudo o que eu fiz em um livro, um tipo de biografia. Eu estava pensando nisso outro dia, porque fiz muitas coisas estranhas e a maioria das pessoas ririam de mim. A maioria das pessoas diriam que não funcionaria, mas eu tinha uma consciência inata disso e sabia que se eu permanecesse focado, vai funcionar. Não é talvez ou algum dia. Corresponda à frequência, fique na mesma frequência do bem que você deseja. Olha aqui, olhe para isso. Isso é algo que você deseja expandir. Você pode controlar o fluxo da energia do pensamento. Você tem que deixá-la fluir livremente para e através de você, melhorando tudo com o qual ela se conecta. Agora, temos algumas ideias que mostramos na apresentação.
Vou entrar nas frequências daqui a pouco eu entro. E dizemos que há duas coisas que você precisa saber. Você tem que saber onde você está e para onde você está indo. Nós começamos com controle o fluxo da energia do pensamento e deixe-a fluir livremente para e através de você, melhorando tudo com o qual ela se conecta. Agora, vamos ver em tela cheia aqui. Preste atenção. Uma frequência é um nível de vibração. Tenham isso em mente. Há um número infinito de frequências. Infinito, sem fim para elas. Comece a contar e você pode nunca parar. Existe um número infinito de frequências. Pense nisso. E mencionamos isso antes. Cada frequência está conectada à de cima e à de baixo. É tão importante sabermos disso. É assim que você pode se conectar a partir de uma frequência para outra. Você simplesmente passa de uma para outra. Você é capaz de fazer isso. Eu mencionei que poderia falar com alguém no telefone. Este é um telefone, não há fios conectados a isso. Em Kota Kinabalu, na Malásia, que fica bem na costa da Malásia, e, a propósito, é um dos lugares mais lindos que você pode visitar. Eu adoro lá. As pessoas de lá, os nativos daquela área, são indivíduos absolutamente notáveis. Mas, de qualquer forma, você poderia estar, como eu disse, em Albany, Nova York, outra pessoa em Kota Kinabalu, e, como vocês estão na mesma frequência, vocês podem se comunicar. Vamos voltar para a tela cheia, por favor. Agora, observe aqui por um momento. Isso, aqui na tela cheia. Digamos que você esteja aqui, onde está o X. Dê uma olhada honesta em onde você está em sua vida e poderá ver como você chegou lá. Isso é algo onde as pessoas travam. As pessoas têm dificuldade com isso, ok? Deixe essas frequências representarem, ou melhor, essas linhas representarem frequências. Agora, elas podem representar pontos diferentes em sua vida. Cada uma dessas linhas pode representar um ponto diferente em sua vida. Você está vivendo em uma frequência diferente. Pare e pense onde você morava há 10 anos, 5 anos atrás, 16 anos atrás. Cada um desses níveis representa aquela parte da sua vida. Então você está aqui. Você se elevou a esse nível de consciência. Agora, pense por um momento. Você se elevou a esse nível de consciência e quer algo muito além de onde você está agora. Você diz: é lá onde eu quero estar. Mas você não tem ideia de como chegar lá. Você não tem dinheiro suficiente. Mantenha a tela cheia, por favor. A tela agora é mais importante que eu. Por favor, mantenha na tela. É aqui. É lá onde eu quero ir. E você chega lá. Então, o que você faz? Você apenas deixa desaparecer. Mas lá não fica longe. Isso volta e continua voltando para sua mente. É isso que você quer, mas você não sabe como chegar lá. É aqui que entra o mentor adequado. É aqui que tive a sorte de ter o mentor certo. O mentor certo lhe ensinará como viver de acordo com a lei. Fazer do jeito honesto. Você acha que pode contornar e dar um jeitinho e ganhar alguns dólares extras. Você está desperdiçando a sua energia. Mantenha a sua energia focada. É lá para onde você quer ir e temos que manter isso em sua mente. Para manter isso, para manter uma frequência de pensamento elevada, você deve primeiro consentir. Em outras palavras, isso significa que você tem que decidir. Não posso fazer isso por você, bem que eu gostaria de fazer isso. Pelo meu irmão, pela minha irmã, pelas minhas tias, meus tios, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, meus netos. Isso é algo que eu gostaria de fazer por quase todo mundo que eu conheço. Quando os vejo lutando, eu diria: Deus, adoraria fazer isso por eles. Mas eu não posso fazer isso. Você tem que fazer isso por você mesmo. Para passar para uma frequência muito mais alta, você tem que consentir e, então, você tem que se adaptar às ideias e sentimentos que a nova frequência representa. Lembra quando você mudou de escola? A energia era diferente. Você teve que se adaptar à nova frequência. Você lembra quando você começou nesta nova empresa? Você não conhecia ninguém. Você ouvia as pessoas olharem e dizerem: esse é o cara novo, essa é a garota nova.
Você teve que se adaptar à nova frequência. Se adaptar aos sentimentos, às ideias. Agora continue pensando. Por sugestão de um movimento, seu paradigma irá instantaneamente travar uma batalha e lutará continuamente com você. Você deve assumir o controle consciente sobre o paradigma, removê-lo e substituí-lo. Veja que o paradigma é aquela ideia que está em sua mente subconsciente e começou a ser construída lá quando você era um bebezinho, mas antes disso, antes mesmo de você nascer, estava sendo construído no momento da concepção. A articulação genética estava conectada. Veja, todo o DNA da mãe, todo o DNA do pai se uniram e isso criou seu DNA. Então isso faz parte do seu paradigma. De volta aos seus pais, à família dos seus avós, isso é muito poderoso, os paradigmas são poderosos. Tentar mudar o paradigma é difícil. Um paradigma é a nossa maneira habitual de ver a vida, a nossa maneira habitual de viver. Bom, você tem que mudar o paradigma. Veja, apenas com a sugestão de um movimento, o paradigma instantaneamente faz uma mudança. Quando você pensa em fazer algo que está muito além do que você já fez, instantaneamente o paradigma tenta impedi-lo. Então, aqui está você. E é para lá que você quer ir. Nós temos que entender que lá é um lugar. Lá é um lugar. Veja, esse lugar não está apenas parado ali sozinho. Mas o bem que você deseja é uma frequência. Lá é a frequência do seu dinheiro. Essa é a frequência do novo prédio que você deseja. Esse é o vestido novo que você deseja. Esse é o carro novo que você quer. Essa é uma casa nova que você quer. É uma viagem que você quer fazer. É algo que você vê em sua imaginação. Mas vou lhe dizer, há uma frequência que combina com isso. Você precisa fazer com que a sua energia esteja em harmonia com isso. Observe aqui por um momento. No momento em que sua crença combina com qualquer estado, você se funde com ele. Esta união resulta na ativação e na projeção das suas tramas e dos seus planos, condições e circunstâncias. Agora pense seriamente sobre o que estamos falando aqui. No momento em que a sua crença combina com qualquer estado, então você tem essa bela ideia, você está estudando, você acha que vai conseguir chegar lá. E é assim que você se funde com ela, você age como uma pessoa que deseja se tornar. Em todos os cursos de desenvolvimento pessoal, você sempre vai observar isso. Haja como uma pessoa que deseja se tornar. No momento em que a sua crença corresponde com qualquer estado, você se funde com ele, você se torna um com ele. Esta união resulta na ativação e projeção dos planos e tramas, condições e circunstâncias, a lei da atração. Tudo se encaixa. Você pode dizer, isso parece fácil. Contanto que você faça isso, será, porque você está trabalhando em harmonia com a lei. Agora, este novo estado de consciência, a partir do qual você vê o mundo, se torna o seu lar. Mas lembre-se disso, o velho paradigma está tentando impedi-lo. Então você tem que entender, enquanto você está fazendo deste novo conceito o seu novo lar, é aqui que você vai viver mentalmente. O seu antigo paradigma está tentando iniciar uma batalha. A sua nova consciência se torna a sua casa, de onde você vê o mundo. Agora, olhe para isso. É a sua oficina, é isso. Se você for observador, você verá a realidade exterior se moldando no modelo da sua imaginação. Eu espero que você esteja entendendo isso. Deixe-me mostrar uma coisa. Veja isto. Isto é um toca-discos. Veja esse pequeno disco. Eu carreguei isso comigo todos os dias. Nor is this lead the field program a collection of... Olá, aqui é o One Nightingale. Essa gravação, a palavra mágica, é a primeira de 12 que você receberá nesta série. Como você pode liderar o campo do mundo moderno? Antes de começarmos, gostaria que você soubesse que eu não vou tentar lhe dizer como viver a sua vida. Isso não é da minha conta. Isso é da sua conta. Esse programa é uma coleção de mais de 20 anos de pesquisa e um somatório de mais de 20 anos de pesquisa sobre o assunto que é por que algumas pessoas se dão tão bem na vida enquanto tantas outras não. Primeiramente, vamos falar sobre a palavra mágica.
Os especialistas chamam de a palavra mágica no que se diz respeito aos resultados que obtemos na vida, neste e em outro idioma. E a palavra é atitude. Nossa atitude em relação à vida que determina a atitude da vida em relação a nós. Bom, veja, eu provavelmente já ouvi essa gravação algumas milhares de vezes. Durante vários anos, eu escutei essa gravação de Earl de novo, de novo e de novo. É a repetição de uma ideia que faz a diferença. Deixe-me mostrar uma coisa que eu estou fazendo aqui agora. Tenho um porta-livros aqui, que mantém um livro aberto em minha mesa. Por que eu tenho? Marquei uma consulta com Earl Nightingale em 1966. Ganhei 1 hora do tempo dele. Ele estava na 333 North Michigan, onde ficava o escritório dele. Liguei, consegui 1 hora do tempo dele. E fui e fiquei sentado conversando com Earl por 1 hora. Fiquei tão nervoso quanto você poderia estar quando cheguei lá na primeira vez. Instantaneamente eu fiquei relaxado. E ele fez isso. Ele me ajudou a ficar relaxado como qualquer um jamais esteve. E eu sentei e estava conversando com ele. E foi uma experiência rica e gratificante. Na verdade, afirmo que isso ditou o resto do rumo da minha vida. E vou contar a você sobre isso daqui a pouco. A princípio, eu vi isso em sua mesa e eu disse, Earl, o que é isso? E ele disse, isso é um porta-livros. E eu disse, bem, para que isso serve? E ele disse, bem, eu mantenho as páginas abertas para que eu possa ler. E eu disse, bem, se você quiser ir para a próxima página, você terá que continuar movendo essas coisas. Não é um pouco inconveniente? Ele disse, não quero ir para a próxima página. Ele disse, eu permaneço nessa página até ver que estou fazendo o que ela está dizendo. Você pode dizer o quê? Ele disse, eu continuo lendo isso até me ver fazendo o que ela está dizendo. Eu vou lhe dizer o que estou lendo agora em particular. Estamos falando dos irmãos Wright. Sabemos que eles foram os primeiros 2 mecânicos de bicicletas que colocaram o primeiro avião no ar. Aqui diz, a lição a ser aprendida do início da aviação até o presente dia, do triunfo do princípio sobre o precedente, da elaboração de uma ideia até a sua conclusão lógica, apesar do testemunho acumulado de todas as experiências passadas. Em contrário, e como um exemplo tão notável diante de nós, podemos dizer que é inútil perguntar se, pelo mesmo método, podemos não desvendar segredos ainda mais importantes. Veja, todo mundo disse que o avião nunca poderia voar, todos os especialistas. É mais pesado que o ar, qualquer coisa mais pesada que o ar é atraída para o centro da Terra. Essa era a crença. Bem, se continuarmos fazendo isso, poderemos, pelo mesmo método, desvendarmos os segredos. Veja, se continuarmos pensando em como posso ir mais longe, nossa imaginação nos levará até lá. Isso que ele está dizendo. Isso funciona como mágica. A propósito, se você quiser um desses, vá para nora.com. N-O-R. É Nora ou Noras? É Noras. Noras Gold. N-O-R-A-S. Gold.com. norasgold.com. Eu tive muitos porta-livros. Este é um dos melhores que eu já tive. É lá que você consegue isso. Mas, de qualquer forma, eu estou usando isso porque quero fazer com a minha mente a mesma coisa que os irmãos Wright fizeram. Eles disseram, eu não acredito que você não possa fazer isso. Só porque você diz que não pode e pode provar que não pode. Eu vou provar que você pode, para que eles continuassem pensando além daquele teto de vidro ou de aço. Se eu continuar lendo isso, sei que vou continuar pensando, que vou ficar preso em algo. Penso nisso, então continuo lendo. Continuo lendo. O que diz aqui? De todas as experiências passadas do país e de exemplos notáveis diante de nós, podemos dizer que é inútil perguntar se, pelos mesmos métodos, não podemos desvendar segredos ainda mais importantes e ganhar alguns lugares que ainda estão por trás das condições externas e visíveis?
Veja! Eu continuo lendo coisas assim todos os dias. Nos anos 60, eu estava ouvindo isso aqui. Continuo ouvindo. Se você quiser mudar o seu paradigma, se quiser mudar a sua vida, prenda-se às coisas. É a repetição que faz a diferença. Norris Gold, N-O-R-A-S Gold.com. Obtenha um desses porta-livros, coloque algo nele que você queira aprender. Agora, continue pensando. Eu quero que você fique comigo. Quando você se mudar, isso é muito importante. Quando você se mudar para uma frequência mais alta, você estará se comunicando com um mundo que é totalmente estranho e além do alcance dos seus 5 sentidos. Veja, é aqui que as pessoas vão pensar: esse cara é maluco. Ele acha que pode se tornar um milionário. E ele está falido. Era onde eu estava. Eu estava pensando que poderia me tornar um milionário e estava sem dinheiro. Você sabe por quê? Porque Ray Stanford ficava me dizendo. Continue fazendo isso, Bob, você consegue. E então Leland Val van der Waal, depois que eu fiz isso, ele continuou me dizendo: você pode ir mais longe, há tanta coisa que você pode aprender, Bob. Deixe-me mostrar um desenho da mente e do corpo. Eu vou mostrar exatamente o que você é capaz de fazer. Então, me aprofundei nisso. Então, comecei a trabalhar com o próprio Wayne Dyer. Veja, eu tive experiências de leitura com as pessoas certas. Quando você se encontra com as pessoas certas, elas ampliam a sua visão, sua percepção do que você é capaz de fazer. Não há fim para isso, mas você está lidando com um mundo que é totalmente estranho e além do alcance dos seus 5 sentidos. Você está falando sobre coisas que está lidando com a imaginação e a intuição. Você não está seguindo o que vê, ouve, cheira, saboreia e toca. Você irá passar para uma frequência mais alta e quando você fizer isso, seu mundo mudará. Observe a mudança de 17 de dezembro de 1903 a 20 de julho de 1969. Passamos dos irmãos Wright fazendo um voo de 14 segundos para a Lua, de Carolina do Norte até a Lua, em apenas 979 meses. Uau! Agora olha aqui. Aí está você. Lá está o seu sonho. Aqui está algo que é realmente importante. Steve Jobs, você realmente tem que admirar. Ele nos ensinou isso. Ele disse: você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectar os pontos olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos vão se conectar de alguma forma no futuro. Em outras palavras, você não pode ver o que precisa fazer para chegar lá. Você apenas terá que acreditar que pode chegar lá. E veja isso. Se você acreditar, o que acontece? Bem, todos os tipos de coisas estranhas acontecem e o caminho será mostrado. Quando você chegar lá, você dirá: caramba, eu poderia ter chegado lá. E é isso mesmo. Não há fim para onde você pode ir. Absolutamente nenhum fim. Então, não se segure. Entenda que lá é um lugar. E você diz: eu realmente adoraria estar lá. Perceba que lá é um lugar. Isso é tão importante. Esse foi o disco que eu ouvi milhares de vezes. Quero sugerir que você obtenha. Você o encontrará em algum lugar online. Ou Nightingale, o mais estranho segredo. A pressa, deixe-a de lado. Pessoal, eu estou deixando para você aqui o mais estranho segredo, que é o áudio que Bob Proctor comenta aqui no final do vídeo. Vai estar no primeiro link do comentário fixado e também no primeiro link da descrição desse vídeo.